A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática bastante importante, bastante relevante para o nosso crescimento na escatologia bíblica, para o nosso crescimento espiritual. E a temática de hoje é: quais são as 3 escolas que estuda a respeito do milênio? Iremos pormenorizar, lançar luz acerca das 3 escolas que estuda aí sobre o período milenial, né? Sabemos que essas 3 escolas têm pensamentos totalmente distintos, diferentes uma da outra, né? Então iremos pormenorizar aqui alguns pontos sobre a questão do milênio. Mas antes eu já quero convidar a você aí se inscrever no nosso canal, compartilhar, deixar aí o seu like para que o YouTube entenda que vocês estão aí gostando do conteúdo exposado e compartilhe para outras pessoas. Mas a respeito do milênio, existem 3 escolas, né, que estudam o milênio. Existe a escola pré-milenista, existe a escola amilenista e existe a escola pós-milenista, né? E cada uma dessas tem aí uma visão totalmente distinta, né? A visão pré-milenista acredita que e existe aí nessa visão pré-milenista, né? Temos o pré-milenismo dispensacionalista, né? Particularmente eu sou pré-milenista dispensacionalista. E o pré-milenismo dispensacionalista é aquele que acredita que o milênio, primeiro, é literal, são 1000 anos que Cristo reinará na terra, né, juntamente com a igreja e com os povos, haverá ali povos naturais participando do milênio, mas Cristo reinará juntamente com a sua igreja, né? Então, a visão pré-milenista dispensacionalista acredita que Cristo Jesus ele vem antes do milênio, né? Ao contrário de muitos outros pensamentos, muitos dizem que o milênio está acontecendo agora, né? Mas esse milênio é um reino espiritual que Cristo inaugurou na cruz do Calvário. Mas sabemos que esses pensamentos não têm nada a ver com o que está exposto nas escrituras sagradas. Mas a visão pré-milenista dispensacionalista acredita que Jesus virá antes do milênio, né? E essa segunda vinda, ela é composta de 2 fases, né? Sendo aí a primeira fase o arrebatamento da igreja, né? E esse arrebatamento, vale a pena ressaltar, ele é pré-tribulacional, ou seja, ele ocorre antes do período tribulacional. Então, e após, né, ao período tribulacional, temos aí a segunda fase da segunda vinda, que é a manifestação propriamente dita, né, quando ele pisa sobre o Monte das Oliveiras. Então, a visão pré-milenista dispensacionalista divide aí a segunda vinda em 2 fases. E sabemos que existe um conjunto de passagens que falam sobre o arrebatamento, né? Fala só sobre o arrebatamento, e outro conjunto que fala sobre a manifestação do Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória no fim do período tribulacional. Então, para passarmos para outra visão que estuda o milênio, a visão pré-milenista dispensacionalista acredita que o milênio ele é literal, são 1000 anos literais que Cristo vai reinar sobre a terra, né? E a sede desse governo será em Jerusalém, né? Temos Isaías que fala sobre isso e outros versículos bíblicos, né? Os dispensacionalistas, os pré-milenistas, que eu sou um dos tais dispensacionalista, pré-milenista dispensacionalista, acredita que Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 4 em diante, veja: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar.
e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Aqui é Apocalipse capítulo 4, capítulo 20, versículo 4, trata aí da ressurreição dos mártires do período tribulacional. Eles vão ressuscitar quando Jesus pisar aí sobre o Monte das Oliveiras, vão se unir à igreja e Cristo vai estabelecer aí o seu reino milenar. Então, a visão pré-milenista dispensacionalista, acreditamos, não ao nosso bel prazer, que a segunda vinda de Cristo ela ocorre antes do milênio, e o milênio ele é literal, não é simbólico, mas é literal. Cristo vai reinar literalmente sobre a terra. A sede do governo será em Jerusalém, como eu já falei, e essa segunda vinda ela é composta aí de 2 fases. Essa é a visão pré-milenista dispensacionalista, A segunda vinda é composta aí por 2 fases. Primeira fase é arrebatamento, segunda fase manifestação propriamente dita. E também temos aí o amilenismo, O que defende a posição amilenista? A posição amilenista defende que o milênio ele não é um período literal, é algo que não existe nem na Bíblia Sagrada, nem um versículo, nem um aparato sustentado pelas Escrituras que mostre aí um milênio literal, 1000 anos literal. Então a visão amilenista defende que o milênio ele é um reino espiritual, que foi instaurado aí, começa na cruz e vai até o término da igreja. Então, estamos no milênio, mas esse milênio é espiritual, não é um milênio literal. Então, eles espiritualizam o que não é para espiritualizar, e alegoriza aquilo que não é para ser alegorizado. O milênio ele é literal. Temos versículos bíblicos que nos mostram claramente que o milênio ele é literal. Cristo reinará juntamente com a igreja literalmente na terra. Será um período de 1000 anos. Então, a visão amilenista defende que não haverá um milênio literal na terra, um milênio literal. E também temos a visão pós-milenista, A visão pós-milenista acredita que Jesus ele vem antes do milênio, E só para ressaltar, a visão amilenista, não faz essa distinção entre arrebatamento e manifestação do Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória, quando os mortos ressuscitarem, primeiro os que morreram em Cristo, como diz em 1 Tessalonicenses 4,16, a Bíblia diz que os que morreram em Cristo por ocasião do arrebatamento irão ressuscitar, Eles acreditam que será uma única vinda, Um só evento, ressuscitará ímpios e aqueles que morreram servindo a Jesus, todos irão ressuscitar ao mesmo tempo. Mas sabemos que a Bíblia Sagrada não nos mostra desta maneira, Sabemos que existe a ressurreição para a vida, e existe a ressurreição para a condenação. São 2 modalidades de ressurreições que abarca a ressurreição para a vida, abarca aí muitas etapas, Existem muitas ressurreições que podemos ver nas Escrituras Sagradas. E a ressurreição para a condenação, é os ímpios que vão ressuscitar para estarem diante do grande trono branco para receberem a sua sentença condenatória. Então, a visão amilenista não
diz que haverá só uma vinda e tudo acontecerá de uma vez só, em um só momento. Mas a Bíblia Sagrada não apresenta-nos desta maneira. Então também temos a visão pós-milenista, né? Ou seja, eles acreditam que Jesus vem depois do milênio, ou seja, o milênio está acontecendo agora, né? E eles também acreditam que o milênio não é um período de 1000 anos, né? Não é necessariamente um período de 1000 anos, o qual está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, né? E reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então, não podemos alegorizar aquilo que a Bíblia Sagrada já mostra para nós de forma bem pormenorizada, de forma bem detalhada. Então, para os pós-milenistas, Jesus vem depois do milênio. O milênio acontece agora, né? Em algum momento o milênio está acontecendo, mas sabemos que o cenário em que estamos vivendo hoje, de forma alguma, é um cenário para se dizer que estamos no milênio, né? Sabemos que o milênio será 1000 anos literais, que Cristo reinará na terra e haverá prosperidade em todas as esferas do mundo, vegetal, humana, porque será um reinado teocrático, cristocêntrico. Cristo vai mandar. A Bíblia diz que Jesus Cristo será aí aquele que vai estabelecer esse reinado. Ele será o superior a todos. Então haverá aí uma grande abundância em todas as áreas e em todos os aspectos. Então a Bíblia apresenta aí 1000 anos literais. Então a visão pós-milenista acredita aí que a vinda de Cristo, a segunda vinda, ocorre depois do milênio e será apenas uma única vinda, e essa vinda não é dividida em duas fases, como a Bíblia Sagrada mostra para nós, né? E o milênio também para os pós-milenistas não são 1000 anos necessariamente, né? Ao pé da letra ou de forma literal. E também temos aí, que não podemos deixar de comentar, existe o pré-milenismo histórico, né? Existe uma diferença entre o pré-milenismo dispensacionalista e o pré-milenismo histórico, né? Qual a visão que o pré-milenismo histórico mostra para nós? O pré-milenismo histórico não defende que primeiro defende que a igreja passará pelo período tribulacional, né? E sabemos que a Bíblia Sagrada mostra para nós que a igreja não está inserida dentro do período tribulacional, mas o período tribulacional tratará com Israel e aqueles que não provarem do arrebatamento da igreja, né? Então, o pré-milenismo histórico acredita que a igreja passará pela grande tribulação, né? E depois da grande tribulação, Cristo ele vem, né? E essa vinda em uma única vinda, não tem duas fases, né? O reino milenar também não é necessariamente 1000 anos. Então existe aí muita diferença entre o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista, né? Nós defendemos o pré-milenismo dispensacionalista, né? Que acredita que Jesus vem antes do milênio, né? E essa vinda ocorre em duas fases. A segunda vinda de Cristo ocorre em duas fases e o reino milenar de Cristo é literal. Então, o pré-milenismo histórico não defende desta maneira nem o amilenismo, nem o pós-milenismo. Mas sabemos que a Bíblia Sagrada mostra para cada um de nós que o milênio ele não pode ser alegórico. Nós não podemos alegorizar ao nosso bel prazer aquilo que a Bíblia trata, né, de forma literal. Amém? Então, este foi mais um vídeo acerca do pré-milenismo dispensacionalista, do amilenismo, do pós-milenismo e o pré-milenismo histórico.
histórico, né? Então, nós temos aí a visão pré-milenista dispensacionalista. A segunda vinda é composta de duas fases. A primeira fase da segunda vinda ocorre antes do milênio, né? E também a segunda fase da segunda vinda de Cristo ocorre também antes do milênio, porque a segunda fase ocorre aí após o período tribulacional ou no fim do período tribulacional. Amém? Então, a visão que mais honra aí a Bíblia Sagrada é a visão pré-milenista dispensacionalista, pois existe passagem que fala sobre o arrebatamento e passagens que falam sobre a manifestação do Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória. Amém? Este foi mais um vídeo que você possa compartilhar para que as pessoas venham ser abençoadas com este conteúdo.